Vamos dar início a uma revisão da unificação conceitual referente aos conceitos trabalhados até o módulo 5 de atividades. Primeiro, a gente precisa responder a duas perguntas. Por que trabalhar a unificação conceitual em grupo e por que trabalhar a unificação conceitual? Então, vamos primeiro pegar a segunda pergunta. Por que trabalhar a unificação conceitual? Porque nossas relações são mediadas pela linguagem e precisamos rever o sentido que damos às palavras, às coisas e à vida, para quebrar os paradigmas que solidificamos ao longo da vida para abrir espaço para o novo. Então, a gente precisa fazer uma revisão de todos os conceitos que até então formatamos para cada um de nós. E nós vamos começar a refletir se esses conceitos realmente eles estão representando a nossa realidade ou se eles estão sendo cópias culturais apenas. Então, é toda uma proposta de reformulação. E a gente trabalha essa unificação conceitual em grupo para termos uma representação da nossa realidade dentro de um espaço menor de trabalho. E dessa forma, isso vai estar nos proporcionando um laboratório de estudo sobre a linguagem que utilizamos, contendo diferentes tipos de discurso. Então, a gente pôde ver isso quando trabalhamos aquelas fotos, aquelas imagens, onde cada um trouxe um discurso diferente. E aí, nesse trabalho, a gente começa a se perceber, porque antes a gente tinha um paradigma de que todo mundo vê igual, sente igual, sentir até que não, culturalmente isso a gente já deu para perceber a diferença, mas a gente fica achando que a verdade é a nossa, aquilo que eu penso é a verdade, e não, cada um tem aí uma realidade que dá representatividade a esses conceitos que vão sendo estruturados ao longo da vida. É muito importante a gente estar estudando cada passo que a gente vai aprendendo dentro da Missão Rama. É importante ir buscando conhecimentos paralelos para agregar e para enriquecer a discussão, porque não existe nada formado, nenhuma verdade absoluta, cristalizada dentro da Missão Rama. Existem verdades coletivas que foram unificadas para a gente trabalhar, que são dinâmicas e que podem, ao longo da caminhada, agregar novos valores e novos sentidos. Então, aí fica uma dica para estar estudando a formação da linguagem através de dois autores, de Vygotsky e Bakhtin. Na internet e no YouTube você pode encontrar vídeos muito interessantes desses pesquisadores e filósofos. A ideia central do pensamento de Vygotsky é que a relação homem-mundo é uma relação mediada por sistemas simbólicos. Esse sistema simbólico a qual ele está se referindo é a linguagem. E porque sem a linguagem a gente não consegue significar o mundo. Então, através da mediação simbólica, o ser humano vai significando o mundo. Senão o mundo são só imagens, igual quando acontece com uma criança antes de 2 anos de idade, ela não tem ainda linguagem. Então, a mente dela, o que ela capta são imagens, sem um mediador que possa fazer com que ela consiga falar sobre aquela imagem, significar. A linguagem, ela simplifica e generaliza a experiência, ordenando as instâncias do mundo real em categorias conceituais, cujo significado ele é compartilhado por indivíduos que usam essa linguagem. E por compartilharmos essa linguagem é que precisamos fazer uma unificação para que a gente possa se entender. Os significados das palavras, eles apresentam 2 aspectos indissociáveis. O significado propriamente dito e o sentido da palavra. Eu vou explicar isso mais à frente. Os sentidos, eles são construídos nas relações sociais. São, portanto, individuais e sociais, ou seja, ligam o significado objetivo ao contexto de uso da linguagem e aos motivos afetivos e pessoais. Vamos entender que são esses motivos afetivos e pessoais e os significados. Antes disso, significado, eu queria falar de signos, que são representações mentais que substituem os objetos do mundo real.
Então, palavra é igual a significado. Significado é diferente de sentido. Vamos entender isso. Eu peguei aqui o exemplo da palavra mar. Qual que é o significado da palavra mar? O mar é uma longa extensão de água salgada conectada com um oceano. Qual que é o sentido da palavra mar? Bom, para cada um vai ser um. E aí é que eu estou falando que o sentido ele é diferente. Porque se não tivesse um sentido diferente, a gente não precisaria unificar nada. Cada palavra era aquilo que realmente está estampado nas letras. Mas não, o sentido da palavra mar, para cada um vai ser um. Uns vão colocar nesta palavra sentimentos de prazer, de emoções, de medo. Outros vão pensar logo nas férias, outros já vão pensar em trabalho, porque eu sou bombeiro e no mar eu trabalho. Alguns vão enxergar a cor azul, o verde, já vão pensar em Rio de Janeiro, outros já vão lá para Dubai, outros pensam em surfar, outros sentem um gosto salgado. Então, tem toda aí uma teia de sentidos que são alojados, que vão significar aí quando a palavra mar. Ou seja, nós precisamos estar muito atentos a isso. Quando eu falei que vão significar a palavra mar, eu estou usando um termo até de forma errada, porque ele vai dar sentido à palavra mar. O significado de mar para todo mundo é o mesmo. Foi feito um acordo coletivo aí para essa palavra. Se você pegar um dicionário, você vai ver lá, o mar é uma longa extensão de água salgada conectada com o oceano. Os conceitos, eles são construções culturais internalizadas pelos indivíduos ao longo de seu processo de desenvolvimento. É seu grupo cultural que vai fornecer um universo de significados que ordena o real em categorias, ou seja, em conceitos, nomeados por palavras da língua do grupo. Então, os significados, eles não são fixos, eles se modificam e se constroem historicamente nas relações sociais. Quer ver um exemplo? Como é que os jovens falam hoje? Pô, véi, tudo bem? Beleza? Aí nós já temos dois termos. O véi, né? O significado da palavra velho, se você olhar no dicionário, vai estar escrito lá que é uma pessoa de idade. Né? Esse velho aí tem um outro significado atualmente que são as pessoas, pô, cara, né? Cara também já é um que não é só rosto, né? Então, assim, esses conceitos, eles vão também se modificando ao longo do tempo, historicamente, nas inter-relações sociais. E o que é um conceito, então? O significado de cada palavra é uma generalização ou um conceito. Mas o sentido é o que cada um agrega ao significado. Então, ao unificar um conceito, estaremos aproximando os sentidos que damos a cada um deles. Isso fica muito claro no exercício, na dinâmica que a gente faz com aquelas fotos. Concordam comigo? Então, assim, quando cada um vai falando ali de uma realidade, ou seja, vai colocando a sua verdade individual, ela está falando do sentido que ela está dando para aquela imagem. Agora, será que tem como olhar para aquela imagem e todo mundo falar a mesma coisa? Se fizermos um consenso e, de repente, pesquisarmos essa realidade, o fato em si, como que aconteceu, a gente pode conseguir chegar a uma verdade coletiva sobre aquela imagem. Quando a gente está trabalhando a unificação conceitual, a ordem desses conceitos ela tem um porquê. E esses conceitos eles vão estar respondendo a questões, a reflexões e a um propósito. Então, quando a gente começa a estudar verdade e realidade, esses conceitos eles estão inseridos ali numa primeira fase que vai estar falando, que vai estar respondendo a perguntas sobre a vida inserida dentro de um contexto. Como assim? Quem somos nós? Qual que é a verdade sobre a vida? E aí esses dois conceitos eles já vão puxar através das suas respostas, das suas reflexões, um terceiro, que seria qual que é o nosso papel então na criação?
tem um objetivo para tudo isso, né? Tem um objetivo para a verdade sobre a vida, sobre aquilo que estamos extraindo como uma grande possibilidade, e aí a gente vai transformando esta possibilidade, né, dessas regras da vida num consenso coletivo para a gente estar experimentando. Aí existem as outras fases, dos outros conceitos que vão vir a seguir, que seria o indivíduo olhando para si, o indivíduo em relação ao contexto, onde a gente vai estar estudando todas as ferramentas que temos disponíveis para o nosso processo de evolução consciente positivo e também as armadilhas, que são extremamente importantes. Muitas vezes os grupos acabam porque não conseguem nem chegar no estudo das armadilhas. Então a gente está querendo promover um conhecimento pelo menos básico para todo mundo, para ficar pelo menos atento às armadilhas, já que não vai dar para desenvolver essa habilidade com pouco tempo. Então é um mecanismo de segurança para os grupos não acabarem pelo menos sem estar refletindo sobre essas armadilhas, tá bom? Agora eu vou estar colocando aqui as definições que a gente já fez consenso a partir das dinâmicas dos grupos até aqui, e para vocês estarem revendo os conceitos de vocês, levantando as dúvidas e, se precisar, chamar o facilitador para estar colocando, porque de repente já existe aí na proposta de vocês algo a ser agregado, algo novo para a gente estar refletindo. Então, verdade é o primeiro conceito, e a gente se pergunta por quê? Porque é o que buscamos. Né? A gente busca aí um conjunto de respostas para o que a gente vivencia, para o que a gente vê, para o que a gente experimenta, respostas sobre a vida. Quem sou eu? Qual que é a verdade sobre a vida, sobre a minha pessoa, sobre a minha existência? Eu estou aqui por quê, para quê, com qual objetivo? Então, o que nós estamos buscando é a verdade. Né? E percorrendo os conceitos, nós iremos encontrar os erros conceituais e desmistificar as respostas já formatadas. E isso fará com que o caminho em direção à verdade absoluta fique limpo de interesses e interferências. Então eu vou ler com vocês aqui agora os 4 desdobramentos do conceito de verdade. Então nós temos a palavra verdade, o significado, tá? E o sentido que nós estamos dando para ela. Então, verdade é o quê? É o que nós estamos buscando. Verdade é a única possível resposta. Isso dentro de uma verdade absoluta. Né? Então, existe para uma realidade uma única possível resposta, que é a resposta pelo qual a vida foi criada, pelo qual tudo acontece. Mas isso a gente está num âmbito absoluto, né, do Criador. Então eu estou falando dessa primeiro, e agora eu vou voltar lá para a verdade individual, para que a gente possa perceber que existe um caminho evolutivo até para o próprio conceito da concepção de verdade. Então eu, indivíduo, construo respostas que justificam aquilo que me cerca. Então eu vou significando o mundo de acordo comigo, né, com o que eu percebo. Estamos falando então da verdade individual. Existe também um desdobramento que a gente chama de verdade cultural, que esse aí é o que a gente tem que estar atento e disposto a reformular, a quebrar os paradigmas, para poder partir para algo que não tenha aí por trás dogmas e interesses. Então, verdade cultural são convenções que se elegem a partir da troca, é dogmático, é interesseiro, é rígido. E o que nós estamos, qual que é a proposta da unificação conceitual, o que a gente está querendo realizar quando a gente está fazendo essa prática, esse exercício? É a verdade coletiva, ou seja, estamos construindo respostas dinâmicas e flexíveis que fazem parte de um grupo. Vamos então agora partir para o conceito de realidade. Nós cremos ver a realidade, não é? Eu estou vendo aqui, ó. Tá aqui, a mesa está aqui. Então isso aqui é uma realidade. Só que, em realidade, o que vemos é o que o paradigma pede para ver. E ocultamos o que o paradigma impõe a não ver. Isso é realmente mais complexo de se entender. E cabe aí um convite a pesquisar.
né? Então, a realidade que a gente acredita estar vendo em sua totalidade, ela também passa por um caminho, um processo de evolução, que vai partir de um conceito individual. Então, a realidade é tudo que existe para ser explicado. Tudo que é real, é fato, está lá, existe. Só que quando a gente vai significar essa realidade, quando a gente vai falar dela, quando vamos construir aí as nossas verdades, a gente vai estar entrando aí num impasse. Porque se nós não temos condições de estar acessando a verdade absoluta, nós também não temos condições de estar extraindo da realidade o que ela é realmente, né? O universo criado. Então a gente vai estar partindo de uma realidade que é individual, né? Que é tudo que existe para o indivíduo. Como assim? Mas o que existe para mim existe para você. Quer ver um exemplo? Vou pegar aqui um exemplo já bem avançado, mas para entender. Dentro desse processo vai chegar um momento em que a gente vai estudar energia, a gente até nesse módulo agora a gente já começa, né? E que vamos estudar os chakras e que vamos estudar aura e vamos estudar essas manifestações. Para poder acessar visualmente esta frequência que a gente vai estar estudando, essas frequências, precisa de treino e precisa primeiro alguém te falar que ela existe, porque senão você não acessa. Você acessa depois que aquilo tem um significado para você. Então, esses campos de energia, eles vão ser treinados a serem vistos. Então, a partir do momento que você fala, nossa, então existe, aí você começa a procurar e você vai ver. Então, já pensou a quantidade de manifestação que tem nesse universo criado e que nós não percebemos por paradigma já cristalizado? Porque não nos falaram, né? não tivemos essa informação. Então é muito interessante perceber isso, né? Os índios eles não viam o navio à distância porque eles não conheciam, né? Precisaram ter essa informação para poder enxergar. E isso acontece muito quando os pais estão educando as crianças, que quando pequenininhos já trazem informações aí vindas de outras encarnações, que ele vira e fala assim, papai, tô vendo a vovó. Que isso, menino? Sua avó já morreu. Naquele momento ele pegou a realidade do filho dele e formatou. Você não tem como ver alguém que já morreu. Então ali a realidade do filho foi estabelecida naquele momento, algo que foi ensinado. E de forma cultural. Por quê? Porque o pai também aprendeu dessa forma. Então a realidade cultural é parte da realidade. O que um grupo de pessoas convencionaliza estar vendo é a realidade cultural. O pai convencionalizou ali naquele momento que não se vê quem já morreu. Ok? Vamos falar então do que nos interessa, que é uma realidade coletiva. Então é tudo que existe para um grupo. Esse grupo, né, essa realidade, essas realidades da qual a gente vai construir, elas estão comprometidas a convenções, mas abertas ao que tudo que a gente vai agregar à nossa experiência. Então, ao que o universo quiser nos mostrar, nós vamos estar sendo capacitados, nós vamos estar nos desenvolvendo para poder perceber. E aí a gente conta com a grande amiga aí dos nossos amigos confederados, que já desenvolveram altas tecnologias para poder estar percebendo toda a realidade. Toda também eu acredito que não, que eles estão em processo de evolução, mas uma parte muito maior do que a gente percebe. Eu coloquei aqui agora umas frases de Bakhtin que já trazem uma reformulação do que a gente estabelece quando a gente já passou agora por essa unificação. Olha bem, Bakhtin coloca que não há autonomia no discurso. Tudo que falamos é perspassado por várias vozes. Olha que interessante. Como que eu vou falar de algo que eu não escutei, que eu não sei, que eu nunca vi? Então existe, isso é o que o Bakhtin fala, tá, gente? Para a gente poder refletir e agregar o nosso conhecimento. Então existe o tempo inteiro várias vozes falantes no nosso pensamento. E aí, por isso ele fala que não existe o que eu penso e sim o que nós pensamos. Então, quando eu estou refletindo sobre um assunto,
eu vou lembrando de várias reflexões propostas por várias pessoas. Que minha mãe fala, meu pai fala, minha avó fala, meu grupo, minha escola. Então essas vozes, elas vão fazer, através de uma junção aí, um discurso no qual eu não tenho autonomia. Não veio de mim. Então o discurso, ele é construído e tem vários sentidos, pois tem variadas vozes sociais. Nossos pensamentos, então, para Bakhtin são polifônicos, ou seja, eles têm vários sons ali. E ele coloca de uma forma muito interessante, que isso nos interessa muito, o aspecto pragmático da linguagem, o aspecto prático, como que essa linguagem nos afeta. Ele diz que quando nós falamos, nós incitamos um comportamento, e isso é de muita responsabilidade, porque não há uma passividade ao nos expressar. Tudo que a gente fala tem um impacto no outro e em nós mesmos. Então vamos ficar muito atento que é a fala que nos une ou nos derruba. Vamos investir muito nesse trabalho de reformulação, de revisão de paradigmas, para que a gente possa estabelecer aí uma comunidade mental.